Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós estamos aqui na pedreira. Jesus mandou você construir a sua casa na rocha, porque a rocha é firme, a rocha é Cristo. Aqui eles estão fazendo ao contrário. Eles estão tirando as rochas para que construam uma casa. É um contrassenso. Eu vi ontem um cavalheiro quebrando uma pedra na internet. Sabe aqueles videozinhos curtos? Tão rápido que pareceu muito fácil. Por isso eu tive essa ideia, essa inspiração de falar hoje aqui sobre a rocha. Não vou falar sobre a rocha, eu vou falar sobre a rocha. Eu vou falar em cima da rocha, porque nós não vamos falar hoje sobre a rocha que é Cristo. Nós estamos falando dos profetas e, é claro, todos os profetas apontam para Cristo. Mas hoje nós vamos falar especificamente dos profetas, dos grandes profetas maiores. Hoje, o 86º capítulo, fascículo, e vamos falar sobre o capítulo 26 de Jeremias. Na verdade, nós vamos continuar o 25, o último capítulo. Nós fomos surpreendidos pela chuva. A chuva nos acolheu. Não foi uma chuva forte, mas ela era forte o suficiente para estragar os delicados papéis da Bíblia. Então nós corremos para um abrigo de ônibus e lá nós terminamos o vídeo mais ou menos, encontramos vários amigos. Até esqueci o nome do meu irmão, Ananias. Saudações a você. Ele é um irmão missionário, estava rezando o terço. Depois eu encontrei no mesmo dia, no mesmo ponto, um homem que se identificou como Bar-Noa, filho de Noé. Então ele é judeu, filho de Noé. Só que pelo que ele me contou, acho que ele não é judeu, nascido da linhagem de Noé, mas acho que ele aderiu ao movimento. Aí estávamos conversando, mas aí o ônibus dele chegou e o papo foi adiado. Adiado, não encerrado. Depois eu quero conversar mais com você, meu amigo. Muito bem, nós estávamos falando sobre Jeremias 25. E hoje vamos emendar no Jeremias 26. Ah não, no 25 eu já falei, não é? 70 anos de cativeiro. Porque o Senhor chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os ímpios entregarão suas espadas, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde a extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Esses mortos não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Vai chegar uma hora que tantos serão os mortos que não haverá tempo para enterrá-los. Vai ser uma matança maior do que a época da Covid, que os cemitérios funcionavam 24 horas.
e não dava conta de enterrar tanta gente. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito de pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu os pastos dele. O Senhor acabará com a mordomia dos nossos dias. Vai chegar uma hora que a desolação desoladora de que falou Daniel, de que citou Jesus, cairá sobre nós. Precisamos estar apercebidos. Estamos falando da destruição de Jerusalém, do reino de Judá, mas isso tem a aplicação profética para os nossos dias. Tudo que é falado sobre Israel, sobre o povo de Israel, de Judá, de Samaria, se aplica a nós. Jerusalém se aplica a nós também. Porque nós somos o Israel de Deus. Voz do grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Então, nós estamos falando, ó, desde o 13º ano de Josias, aí passou, depois no 25 veio, que estava no ano... Agora já vamos pular para o ano, ó, no princípio do reino de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá, que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras. Eu já falei sobre isso. E ouvindo os príncipes de Judá, porque ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio de madrugando e enviando. Então Deus está falando aqui contra o templo. Aqui no capítulo 26, ó, no princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias. Aí nós vamos pular para o capítulo 27. Claro, vamos continuar aqui. Porque os príncipes de Judá ouviu, porque... E eles reclamaram porque o profeta profetizou sobre Siló, e eles sabiam que Siló era a casa de Deus. Então eles se voltaram contra o profeta Jeremias, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta para fazer juízo sobre Jeremias, ao invés deles se converterem e começar a seguir a lei do Senhor. Eles correram contra o profeta Jeremias. Em vez dele se preocupar com quem enviou a carta, que foi Jesus, que foi Deus, né? Eles estavam preocupados com o carteiro, Jeremias. Jeremias não tinha culpa, ele falou, não foi eu que mandou, foi Deus. Então eles falaram, os sacerdotes e os profetas e os príncipes dos povos, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, Jerusalém, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes de todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra essa cidade e contra essas casas. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, arrepender-se
ao Senhor, e o Senhor se arrependerá do mal que falou que vai fazer. Jesus vai voltar atrás. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque o nome do Senhor nosso Deus, ele falou. Gente, se o profeta disse uma profecia de Deus, por que vamos matá-lo? Nós temos é que nos converter no nosso coração e voltar a Deus, e não perseguir o pobre do profeta. E também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram de toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, lembra o antepassado de Josias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras. Jerusalém se tornará em montões de pedras. Uau, isso aqui é ilustração, hein? Obrigado, vigia das pessoas. E o monte desta casa, como altos de um bosque, mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes, não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós fizemos um grande mal contra nossas almas. Tá vendo? Quando o profeta disse a Ezequias, Ezequias se converteu. Agora esse profeta está falando para o rei Joaquim: e vocês estão querendo matá-lo? Ao invés de se converter, vocês vão matá-lo? É isso mesmo? Mataram porventura a Ezequias? Não. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, e ouvindo isso Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou uns homens ao Egito, a Eunatã, filho de Acbor, e a outros homens com ele ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu a espada, o matou, e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Esse rei Jeoaquim era terrível. Tentou matar Jeremias, só não conseguiu por milagre do céu, mas o coitado do Urias pereceu. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem na mão do povo, para ser morto. Deus usou Aicã, filho de Safã, e intercedeu por Jeremias. Sim. E Jeremias vai falar agora para o povo: submetam, pois, a Babilônia. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, fazem umas prisões e julgos, e pô-lo-ás sobre o teu pescoço. Aí ele colocou. E enviou-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém por ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes dirás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis os vossos senhores: eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou àquele que me agrada em meus olhos. E agora eu os entreguei toda essa terra nas mãos do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo,
ainda até os animais do campo que lhe dei para que os sirvam. Vocês vão ser todos levados para a Babilônia. Saudações, cavaleiro. Quer aparecer no YouTube? Vai com Deus. Todos serão levados para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Vocês serão levados cativo. E ele estava com aquele jugo, uma cangaia que coloca assim, para prender o animal, para o animal trabalhar direitinho. Ou seja, estava dizendo, andai no caminho correto. E todas as nações servirão a Nabucodonosor, até que venham o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Ou seja, Babilônia também vai ter o seu dia. Babilônia também será tirada. Acontecerá que alguma nação e reino não servirem acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com com fome, com peste essa nação, diz o Senhor, até que se consuma pela mão. E não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos algoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis o rei da Babilônia. Então, os bruxos da terra estão dizendo, não, Babilônia não entrará aqui. Jeremias disse, vai entrar sim. Por que mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vos pereçais? O falso profeta estava falando, não, ele está mentindo. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo, metei o vosso pescoço no jugo de Babilônia, e servi-o, e ele ao seu povo, a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrereis tu e teu povo a espada de fome e de peste, como o Senhor disse que a gente que não servir ao rei da Babilônia vai morrer? E não deis ouvidos à palavra dos profetas que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentira. Os profetas de Jerusalém estão mentindo, disse Jeremias. E eu repito agora, cuidado com os profetas mentirosos. Se esses homens não estão servindo a Deus corretamente, não ouvi-os. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo, eis que o vaso da casa do Senhor cedo voltarão, porque não voltarão. O profeta falso disse, em 2 anos as coisas que Nabucodonosor levou retornará. O profeta Jeremias disse, mentira! E você que quebrou o meu jugo aqui, ó, de madeira, vai morrer ainda esse ano, seu mentiroso. Tá vendo agora essa canga aqui? Esse jugo é de ferro, vem quebrar, seu trouxa. Eu acho que ele não falou tão desrespeitosamente, não.
E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem, o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o seu pescoço debaixo do seu jugo, visitarei com espada e com fome. Mas quem se submeter será salvo. Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases dos restantes dos vasos que ficaram aqui, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, o filho de Joaquim, rei de Judá, como também todos os nobres de Jerusalém. Ele levou uma leva e vai levar outra. Jeconias foi levado cativo. Agora quem está reinando é Zedequias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos vasos que ficaram na casa do Senhor e na casa de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias diz, só depois de 70 anos é que esses objetos voltarão para a casa do Senhor. Não daqui a 2 anos, como disse esse falso profeta. E então o falso profeta se levantou contra Jeremias, e seu nome era Ananias. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no 5º mês, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, e tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e todos os cativos de Judá que entraram na Babilônia, voltarão. Veja, hoje nós sabemos que Ananias estava mentindo, só que na época não dava para saber, porque estavam todos os sacerdotes com Ananias. Jeremias estava sozinho, lutando contra todos esses povos, profetas e sacerdotes. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém, que bom, é assim então, Vai voltar tudo para cá? Assim faça o Senhor confirme as tuas palavras com o que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra, ó Ananias. Eu estou falando aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpre a palavra dessa profecia, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Você está falando paz, Ananias, mas vai haver paz? Never! Não, nunca! Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, porque era de madeira. Tá bom, você quebrou esse, eu vou voltar aqui.
você vai ver com um jugo mais forte que esse, e eu quero ver você quebrar. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Depois que Ananias quis brigar com o profeta Jeremias, ele saiu calado e foi para casa. Então, só então, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias, volta lá, vai, fala a Ananias e dize: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles, fará jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Você convenceu o povo e o povo seguiu você. Por isso, você morrerá e o povo perecerá. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Não adianta, meu irmãozinho, você falar mentira contra Deus. Porque a palavra de Deus se sobressai sempre. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é maioral. O profeta Jeremias saiu quieto quando alguém avançou nele e tomou-lhe o jugo. Aquela canga de madeira que estava sobre o seu pescoço, simbolizando que Babilônia viria e tomaria eles. Mas Jeremias não saiu em defesa de Deus. Se alguém falar contra você, abaixa a cabeça e vai embora, meu amigo. Mas aí ele foi embora. Só que Deus falou com ele: volte lá agora. Só que agora você vai voltar não com um jugo de madeira, você vai voltar com um jugo de ferro. Quero ver ele quebrar. Então o profeta disse: meu pai me enviou, o Deus, o vigia das pessoas, e ele disse para você que o jugo agora não vai ser de madeira, vai ser de ferro. Vem quebrar esse, se você for capaz. Esse ano ainda você morrerá, Jeremias. Reconcilie-se com o teu Deus. Não fica pisando na palavra de Deus. Siga os seus ensinamentos pelo amor do vigia das pessoas. Tem muito profeta falando mentira. 9 entre 10 profetas estão mentindo. 9 entre 10 igrejas estão erradas. Cuidado, meu irmão. Não fica aí defendendo essas coisas, não. Deus me livre de defender a placa da igreja. Eu não sou de igreja nenhuma. Brincadeira, eu sou sim. Mas eu não vou levantar-me em defesa da bandeira da minha igreja, porque eu sei que a minha igreja é verdadeira. A sua também é, não é? Então, meu amigo, se as nossas igrejas são verdadeiras, como que a gente vai saber qual é o profeta que está falando verdade e qual é o profeta que está falando mentira? Erga a palavra de Deus, a lei e aos profetas. Se eles não disserem isso, eles não verão a alva. Entendeu? Se você não frequenta a igreja nenhuma,
É a hora de você entrar na igreja de Deus. Entendeu? Você precisa obedecer a Jesus, seguir os seus mandamentos, não os mandamentos da igreja. A igreja é importante, as tradições são muito boas, mas não são confiáveis. A única palavra confiável é a palavra do Senhor. E Jeremias não brigou com eles. Foi para casa, esfriou a cabeça, porque deu vontade de meter a mão na cara dele. Esfriou a cabeça e voltou e disse: você vai morrer ainda esse ano. E a história diz que Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. E logo tempo depois, a cidade toda foi tomada e aí levaram tudo. Só deixaram os mais pobres, miseráveis mesmo, que não tinham terra nem nada. Obrigado porque você está me assistindo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te dê paz. Paz, paz. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Não essa pedra que foi rachada. Essa pedra, Cristo. Sobre mim mesmo construirei a minha igreja. Amém.